E foi a vida de Sara 127 anos. Estes foram os anos da vida de Sara. Considerando que Sara foi mãe aos 90 anos, quando ela morreu, Isaque já tinha 37 anos. Dessa forma, ela teve um bom tempo para aproveitar sua bênção, que foi seu filho Isaque. E morreu Sara em Quiriate Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. E veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Abraão amava sua esposa, e a Bíblia deixa registrada sua dor nessa ocasião. Depois se levantou Abraão de diante de sua morta, e falou aos filhos de Et, dizendo: Estrangeiro e peregrino sou entre vós, dai-me possessão de sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta de diante da minha face. Abraão pediu aos heteus o direito de comprar um pedaço de terra para que pudesse sepultar o corpo de Sara, perto de onde ele habitava. Abraão foi chamado por Deus para possuir a terra de Canaã, mas ele nunca usou seus direitos de uma forma descuidada. Ele agiu de forma amigável, como era seu costume. Abraão foi peregrino na terra, mas o corpo de sua mulher era importante a seus olhos, e ele não poderia sepultá-la onde mais tarde alguém reivindicaria a posse da terra. E responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo: Ouve-nos, meu senhor. Príncipe poderoso és no meio de nós. Enterra a tua morta na mais escolhida de nossas sepulturas. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura, para enterrar a tua morta. A resposta dos heteus foi positiva. Abraão pediu para comprar um pedaço de terra para servir como sepultura, e os heteus se mostraram abertos à negociação e disseram mais ou menos assim: Ok, escolha um lugar, pois quando eles disseram enterra na mais escolhida de nossas sepulturas, isso equivaleria a dizer: sepulte Sara onde melhor te parecer. Então se levantou Abraão, inclinou-se diante do povo da terra, diante dos filhos de Et. Abraão inclinou-se em sinal de respeito e consideração. Isso não era um ato de adoração. Hoje, a psicologia já catalogou várias expressões corporais. Uma delas é baixar a cabeça. Isso representa respeito. Naquela época, o costume era inclinar-se. E falou com eles, dizendo: Se é de vossa vontade que eu sepulte a minha morta de diante de minha face, ouvi-me e falai por mim a Efrom, filho de Zoar, que me dê a cova de Macpela, que ele tem no fim de seu campo, que me dê pelo devido preço em herança de sepulcro no meio de vós. Como foi dada a oportunidade de Abraão escolher, ele já sabia exatamente o lugar que queria e, de forma respeitosa, pediu o lugar em sua exatidão e ofereceu um preço justo pelo lugar. Essa breve passagem nos ensina algo importante para a vida. Quando pedirmos algo, devemos ter a exata noção do que queremos. Isso facilita a vida e é uma porta aberta para o sucesso em nossos empreendimentos. Ora, Efrom habitava no meio dos filhos de Et, e respondeu Efrom, heteu, a Abraão, aos ouvidos dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da sua cidade, dizendo: Não, meu senhor, ouve-me, o campo te dou, também te dou a cova que está nele, diante dos olhos dos filhos do meu povo ta dou, sepulta a tua morta. Efrom considerava muito a Abraão, pois ele era considerado um homem forte e poderoso, um exemplo a se seguir, e por isso ofereceu o campo de graça. Esse tipo de presente era comum na época, e é comum hoje também, mas ele não advém de um coração totalmente generoso.
como quando ganhamos um presente de alguém que gostamos muito. Isso equivaleria a um presente que um empresário dá ao outro, na tentativa de manter a boa relação comercial. Continua sendo um presente, mas não advém de um coração cheio de afeto. Então Abraão se inclinou diante da face do povo da terra e falou a Efrom, aos ouvidos do povo da terra, dizendo: Mas se tu estás por isto, ouve-me, peço-te, o preço do campo o darei, toma-o de mim e sepultarei ali a minha morta. Mais uma vez, Abraão se inclina em sinal de respeito, pois mesmo sendo rico e poderoso, Abraão sabia que não era superior a nenhum outro ser humano e ele tratava as pessoas com respeito e educação. Abraão insiste para pagar o preço do lugar, pois não era sábio ter uma dívida de gratidão com quem ele não tinha laços estreitos. Era mais prudente pagar e ele tinha condição de pagar. Dessa forma, ele insistiu para pagar o preço que a terra valia. Respondeu Efrom a Abraão, dizendo: Meu senhor, ouve-me. A terra é de 400 siclos de prata. Que é isto entre mim e ti? Sepulta a tua morta. Viu como Efrom não estava assim tão disposto a dar a terra a Abraão? Aquilo foi pura jogada de marketing. Ele dá o preço e ainda rebate como se aquele preço fosse uma bagatela perto da relação de amizade entre eles. Mas certamente essa era apenas uma forma educada de dizer que a amizade era preciosa. Digo, uma forma educada, porque na verdade Abraão e Efrom não eram amigos chegados. E Abraão deu ouvidos a Efrom. E Abraão pesou a Efrom a prata de que tinha falado aos ouvidos dos filhos de Et, 400 siclos de prata, corrente entre mercadores. E Abraão pagou certinho, no preço exato que Efrom pedira, sem nem mesmo negociar o preço. Na região em que Abraão morava, é comum fazer negociações de preço até hoje, mas alguns fatores contribuíram para que isso não ocorresse. Primeiro, pela dignidade da condição de Abraão. Ele tinha posses suficientes para pagar o preço sem ficar mais pobre por causa disso. Segundo, pela prudência. Em seu trato com os habitantes nativos de Canaã, Abraão mantinha cautela, para que ninguém pudesse dizer que ele se enriquecera às custas de ninguém. E terceiro, pela solenidade da ocasião. Sara estava morta e o coração de Abraão despedaçado. Havia necessidade mesmo de ele ficar chorando por preço? Ele tinha dores maiores para se preocupar naquele momento. E sobre a solenidade da ocasião, pode-se dizer o seguinte: em razão desse momento peculiar na vida de Abraão, Efrom poderia ter se aproveitado da negociação e cobrado um preço maior do que a terra de fato valia? Sim, porque quem precisa de um lugar para sepultar o morto não pode esperar a condição favorável da baixa de preços. A situação pede urgência. Porém, mesmo se este tenha sido o caso, Abraão pagou o preço pedido, conforme todas as justificativas já apresentadas. O campo de Efrom, que estava em Macpela, em frente de Manre, o campo e a cova que neste estava, e todo o arvoredo que no campo havia, que estava em todo o seu contorno ao redor, se confirmou a Abraão em possessão diante dos olhos dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da cidade. E o contrato foi celebrado diante de várias testemunhas, e a terra passou a pertencer a Abraão. E depois sepultou Abraão a Sara, a sua mulher, na cova do campo de Macpela, em frente de Manre,
que é Hebrom, na terra de Canaã. Apenas após resolver todas as questões legais e formais, Abraão teve condição de vivenciar seu luto. Apenas quem já perdeu um ente próximo sabe o quanto é desgastante ocupar-se dos aspectos burocráticos do enterro ou cremação de alguém. Assim, o campo e a cova que nele estava foram confirmados a Abraão pelos filhos de Et, em possessão de sepultura. E a terra passou a pertencer a Abraão, e muitas outras pessoas de sua família foram sepultadas no local após isso.